Oi, aqui é a Jéssica da Reunião Entre Livros e novamente vamos falar sim dela, a espetacular, a mais maravilhosa de todas, Jane Austen. E hoje a gente vai falar de Razão e Sentimento. Razão e Sentimento, também conhecida como Razão e Sensibilidade, dependendo da tradução, pra mim, eu prefiro Sentimento, tá? Se bem que Sensibilidade também combina bem. É um dos romances da Jane Austen mais conhecidos, se não o mais conhecido, embora não seja visto como o maior de todos, o maior para a literatura mundial é Emma, mas também entra na minha categoria aqui de... Na verdade, todos as Jane Austen são favoritos, tá? Todos as Jane Austen são favoritos. Esse livro aqui é a minha história mais antiga com a autora. Eu comecei a ler esse livro há muitos anos atrás, porque a maior parte das pessoas que leram Crepúsculo tiveram vontade de ler livros da Jane Austen, inclusive Razão e Sentimento, é um dos livros mais citados, além de O Morro dos Ventos Vivantes, que é o livro favorito da Bella, se eu não me engano, é esse. Então, desde aquela época eu ganhei uma edição da Best Bolsa, uma edição bem ruinzinha para ler, por sinal, que foi o que fez com que também eu abandonasse o livro. E também porque eu não tava entendendo nada. Eu tinha uns 14 anos na época, ainda não entendia assim, tal, não tinha muita bagagem para conseguir ler um clássico, principalmente um clássico tão importante. Por quê? Porque Razão e Sentimento, ele tá mais focado em questões econômicas, políticas e principalmente questões sociais da sociedade inglesa do século XVIII, 17 e 18, do que e 19 também, do que o romance em si. Então aqui, Preta, por favor, não late agora. Então aqui a gente tem mulheres que detêm o dinheiro, mulheres que detêm as escolhas, o poder de escolha principal é delas aqui, não das protagonistas, nem da mãe delas, mas assim, de outras mulheres que interferem diretamente na vida delas. Então o que acontece? Acontece que nós temos aqui uma família de 5 pessoas, um pai, uma mãe e 2 filhas e um filho. Este filho, ele já se casou, já pegou a parte dele da herança, voltado para o casamento e tal. Porque uma parte vem não só as meninas têm o dote, mas os meninos também têm aquela parcela ali que eles recebem quando casam, e depois quando os pais morrem eles recebem mais outra parte. E ele já é casado, uma mulher muito chata e insuportável, por sinal. Ele também é uma pessoa insuportável, tá? Aí então ficam na casa os pais e as 2 filhas. As 3 filhas, perdão, são 3 filhas. Então não é uma família de 5, é uma família de 6. 4 filhos e os pais. E aí temos essas 3 meninas. E aí o pai morre. E aí quando se abre o testamento, cada um recebe lá a sua porcentagem, que é o dote, né? A renda pro dote. A mãe recebe aquela renda ali, que é dela, e o resto, as propriedades e tudo mais, ficam tudo pro filho. Porque ele é mais velho, porque ele é o homem, né? E então, de início, depois da morte do pai, a mãe e as 3 filhas vão morar com o filho. Mas depois de muita enfuca, principalmente da mulher dele, que, como eu falei, é uma pessoa insuportável, essas 4 mulheres se mudam para um pequeno chalé muito fofinho, por sinal. Eu adoro a descrição desse chalé, que é numa área rural, uma área bem afastada, com poucos vizinhos, para uma cidade, uma zona muito longe de onde elas vivem, que elas estão acostumadas, e aí elas vão ter que tentar entrar no ambiente social agora em que elas foram, deste local onde elas foram inseridas. E a gente vê as dificuldades, porque eles já não eram assim uma família de grandes posses, mas depois da morte do pai, como a maior parte dos bens ficam com o irmão, as meninas quase não têm nada. Então fica difícil para elas encontrarem casamentos e tudo mais. A mais
mais nova, eu me lembro que ela é muito pouco citada, mas o nome dela é Margaret, se eu não me engano. E a Margaret, ela é muito quieta na dela, ela não fala muito, e também eu acho que a Jane, ela não deu voz direito a essa personagem. Eu queria ter conhecido um pouco mais dela, mas tudo bem, o foco da história não é na Margaret, e sim nas duas irmãs dela. Essa mais velha de todos, que é Eleanor, agora já me passei, já tem um tempo que eu li este livro, e na irmã do meio, que é a Marianne. A Eleanor, ela é a razão, e a Marianne, ela é o sentimento, a sensibilidade. Então, a Marianne, ela é muito sonhadora, ela espera o príncipe encantado, e ela acredita em tudo quanto é fala, tudo quanto é promessa de macho. E a Eleanor é muito pé no chão, na maioria das vezes pé no chão até demais, ela não deixa ninguém se aproximar, porque ela acha que o interesse é de ridicularizar ainda mais a família dela, as irmãs, e que não é pra estar conversando com qualquer um, não é pra estar se relacionando com qualquer vizinho, qualquer família, porque senão elas vão ficar mal faladas, e aí vai ficar difícil arrumar casamento para as duas irmãs. Ela não pensa nem dela, para ela a função e a obrigação dela no momento é tomar conta da mãe, que ela precisa casar as duas irmãs, e para elas que sejam bons casamentos e que elas tenham boas condições. Então é nisso que a história vai se desenrolar. E aí elas conhecem os senhores desde a casa da irmã, do irmão delas. Ele não conhece e ela até gosta, assim, a princípio do senhor Eduardo Ferraz, se eu não me engano o nome dele. E aí ela gosta dele, mas ela fica assim na dela, porque como eu já falei, ela não tem isso, e ela também não acredita que o senhor Edward goste dela. Ela só acha que ele quer ridicularizá-la e essas coisas e tal. Então é muito interessante ver, esse livro é sobre encontros e desencontros na vida da gente. Além de toda essa questão social, toda essa crítica fortíssima social que a Jane Austen faz. Mas é sobre desencontros, uma hora dá certo, mas você não dá certo, e aí 2 anos no futuro ou mais, as coisas acabam, a vida muda, a vida te leva para um lugar diferente, e aí pode dar certo. E é muito sobre isso. Acontece mesmo com a Marianne, e é muito triste, mas às vezes eu tenho vontade de pegar a Marianne, sacudir, assim, dar uns tapas na cara dela. Acorda, menina, acorda pra vida. A Marianne me fez passar muita raiva, mas ela também é uma personagem magnífica. Ela representa muito, não só as mulheres daquela época, mas as mulheres também da atualidade, tá? E como eu falei, aqui são as mulheres que detêm o dinheiro. Não essas personagens principais, mas as outras. A mãe do Edward, por exemplo, que não quer que o Edward case com a Eleanor, porque a Eleanor, o dote dela é pouco, e a família não tem posses, e o Edward, como é uma família super rica, o Edward é super rico, né? Quer dizer, o Edward não, a mãe do Edward é super rica, e ela quer, porque quer que ele case com a outra mulher lá. E é isso, a mãe controla, uma outra personagem controla. Inclusive tem um trabalho da Virginia Woolf, pois é, a Virginia Woolf ela faz um trabalho excepcional sobre esta obra da Jane Austen, a questão do poder feminino presente nessa obra. Eu ainda não li esse trabalho da Virginia, mas eu tenho muita curiosidade para ler. E eu comecei um livro da Virginia também tem um tempo atrás, mas não consegui terminar. Mas é isso, razão e sentimento, ou razão e sensibilidade, se chame como quiser. Ele é muito mais do que um livro de romance, e ele é muito mais do que um livro sobre crítica social à sociedade inglesa da época. Ele é um livro que vai falar da vida, dos erros, acertos, dos encontros e desencontros. E é isso que a Jane Austen tem de tão incrível, que ela consegue abordar vários assuntos ao mesmo tempo, e mesmo assim fazer o seu leitor se emocionar com a história, passar raiva junto, rir junto, torcer junto com os personagens, é muito disso. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham ficado interessados por essa história incrível.
Me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se você já leu. Não esquece de curtir o vídeo, ajuda muito. Se inscrever no canal também, se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas procurando uma resenha deste livro, tá bom? Eu indico muito essa edição aqui da Editora Nova Fronteira e também a edição da Best Bolsa, embora ela seja um pouco desconfortável. Mas tem um audiobook no site da Amazon gratuito, caso você não queira gastar com essa leitura. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo pra vocês. Tchau!